Olá, pessoal. Hoje voltamos àquele exercício do vídeo anterior, né? Tá aí a resolução do exercício, tá? Essa aqui será a parte 2, que nós vamos hoje encontrar as correntes I1, aqui, tá? As correntes I1 e a corrente I2, os valores realmente que eu deixei como exercício no vídeo anterior, tá? Então, as intensidades de I1 e I2 vão ser diferentes, porque a soma dos resistores R3 e R4, que equivale a um resistor equivalente em 1, tá aqui, ó, 4 ohms. Essa resistência é diferente da resistência que eu coloquei aqui na lâmpada, para a gente fazer a conta e mostrar como funciona um circuito, na análise de um circuito básico de circuitos elétricos, tá? Então, como é que a gente vai descobrir I1 e I2? Primeiro momento, lá no vídeo anterior, eu disse a vocês que se a intensidade da corrente I1 e da corrente I2, ela só poderia ser dividida no meio, ou seja, essa corrente que a gente encontrou aqui, ó, que sai da bateria, que é 2 amperes, que foi essa continha que a gente fez, ela só seria dividida aqui no meio, que está aqui a corrente I1, desculpa, ela só poderia ser dividido se as intensidades das resistências no ramo de I1 e I2 fossem iguais. Mas a resistência é diferente, como eu disse no início do vídeo. Então, a lâmpada tem uma resistência de 2 ohms e a soma do resistor R3 e R4 é 4 ohms. É diferente. Então, para a gente encontrar a intensidade dessas correntes que têm resistências diferentes, a gente tem que fazer alguns passos, tá? E é o que a gente vai fazer nesse vídeo agora. Então, vamos lá agora, tá? Então, vou voltar aqui para você lembrar que o que nós vamos fazer agora, deixa eu mudar aqui a tinta. Então, vamos calcular, vou escrever aqui, tá? Calcular a intensidade de I1 e I2. Opa, peraí. Apagou aqui, tá? Deixa eu só repetir aqui. Então, deixa eu escrever melhor. Calcular as intensidades de I1 e I2 com resistências diferentes. Certo? Então, isso é o nosso trabalho que nós vamos fazer nesse vídeo. Então, trabalho nesse nosso vídeo. Então, como é que eu faço isso? Primeiro passo, eu vou escrever os resistores que estão participando desse cálculo, tá? Então, quais são os resistores? Resistor equivalente em 1, que é a soma de R3 e R4, e da lâmpada D, que tem 2 ohms de resistência. Então, primeiro passo, escrever os resistores que estão participando. Então, vamos lá. Resistor equivalente em 1, passo um traço embaixo, tá? E boto outro resistor, que no caso seria a lâmpada D, tá? Opa, saiu errado, tá? Deixa eu só apagar. Borracha, apagar. E reescrever o resistor D, que no caso é a lâmpada, tá? Passa um tracinho para separar os dois. Segundo passo, escrever as intensidades dos resistores inversamente. Como assim? O resistor equivalente a 1 vale 4, eu vou escrever esse valor na lâmpada D e o valor da lâmpada D no resistor equivalente a 1, tá? Isso tem um motivo pelo qual, tá? Então, resistor equivalente 1 vale 4 ohms. Então, eu escrevo onde tem a lâmpada D. A lâmpada D vale 2 ohms. Tá aqui, ó. 2 ohms que eu coloquei no início do vídeo para a gente chegar nessas continhas, tá? Porque eu tinha esquecido o valor da resistência. Então, coloco aqui.
Terceiro passo, eu multiplico esses valores por x. Então, x em cima, x embaixo. Quarto passo, eu somo esses dois valores. Então, 2x mais 6x dá 6x. Quinto passo, eu igualo a corrente que a gente encontrou lá no exercício anterior, que no caso é 2 amperes. A corrente que parte do polo positivo, que a gente convencionou partindo do polo positivo, de 2 amperes. Então, coloco aqui, tá? Sexto passo, vou encontrar o valor de x. Então, tá 6 multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 2 sobre 6, que aí eu posso simplificar em cima e embaixo por 2, que isso vai dar igual a 1/3. Ou seja, o nosso x vale 1/3. Sétimo passo, onde tem x, eu coloco o valor encontrado. Então, aqui em cima, vou mudar a caneta aqui, a cor da caneta, para a gente fazer esse último passo, que é 2 vezes 1/3. Que aí eu vou ter 2/3, que aproximadamente 0,66, tá? Mas aí eu vou aproximar de 0,7 ampere. E aqui, o 4, também poderia fazer, mas eu precisava fazer essa conta? Não precisava. Por quê? Porque a corrente que sai da bateria é 2 amperes. Se eu encontrei a corrente que passa no resistor equivalente a 1 valendo 0,7, como o nosso circuito não tem perdas de energia, basta eu fazer a diferença, tá? Então, eu poderia botar 1/3 vezes 1/3, que esse valor vai dar aproximadamente 1,3 amperes. 1,3 amperes mais 0,7 amperes dá 2 amperes, tá? Então, encontramos a nossa corrente, ou seja, a corrente que passa no resistor equivalente, que corrente é? Resistor equivalente 1 é a nossa corrente I1, tá aqui, ó, I1. Então, vamos lá. Então, I1 equivale aproximadamente a 0,7 ampere. E, claro, se tem um aqui, I2, tá? I2 vai valer, e a corrente I2 vai valer 1,3 amperes, tá? Com isso, podemos distribuir agora em todo o circuito essas correntes encontradas, tá? Então, voltando lá, vou mudar a cor da caneta, tá? Vou mudar um verdinho aqui para você saber que a corrente que passa, deixa eu pegar essa borracha que vai apagar, a corrente que passa em I1, tá? A corrente I1 equivale, vou mostrar de novo para você lá, I1 equivale a 0,7 amperes. 0,7. Eita, ficou meio tronco. Deixa eu só organizar isso aqui que tá ruim. Tá? 1 e 1 vale 0,7 amperes. E 2, vou mudar a cor para não ficar tudo igual. E 2 tá aqui, ó. E 2 vale a complementação, que vale 1,3 amperes. Assim, nós acabamos de determinar toda a corrente que passa no circuito. Ou seja, a corrente que parte da bateria, do polo positivo da bateria, que é a corrente I, tá aqui, ó, corrente I. Mudei, tá? Corrente I vale 2 amperes. Essa corrente vai partir, vai percorrer todo esse ramo, vai passar pela lâmpada B, vai passar pelo resistor R1, corrente 2 amperes. Ela vai encontrar um nó, tá aqui um nó, ela vai se dividir em I1 e I2. Por que eu botei o I2? Porque é o mais comum que a gente faz na análise de circuito elétrico, tá? Então, eu dividi a corrente em duas. A corrente I1, a gente encontrou, vale 0,7 amperes. Ela vai percorrer, vai passar em R3 e R4 com a mesma intensidade. Por que com a mesma intensidade? Porque os resistores equivalentes, a resistência equivalente aqui no caso,
a associação em série. A associação em série tem essa característica. A intensidade da corrente elétrica é igual em todos esse tipo de associação. Tá? Então, em R3 passa 0,7 amperes e R4 também. Já em I2, calculamos, dá 1,3 amperes, que é o que falta para chegar em 2 amperes, certo? Esse 1,3 amperes, aproximadamente, vai passar por toda esse fio, vai passar pela lâmpada, pode ser suficientemente para acender a lâmpada, e aí I1 e I2, pela lei dos nós, se encontram nesse nó e voltam a ser a corrente de intensidade I, tá? Então, determinamos toda a corrente que passa no circuito. Esses são os passos para você conseguir determinar toda a corrente, toda a resistência equivalente de qualquer circuito elétrico. Claro, estamos partindo de um circuito simples, que é de um nível de ensino médio técnico, tá? E aí temos apenas resistores, lâmpadas e a bateria e algumas chaves, tá? E aí poderia ter vários tipos de pergunta, tipo, qual das lâmpadas, da lâmpada B ou D, tem maior brilho? Ou seja, para saber isso, ter maior brilho, ter a maior intensidade da corrente elétrica. Então, a lâmpada B recebe 2 amperes, que é a corrente I. Já a lâmpada D recebe 1,3 amperes. Logo, a lâmpada B tem o maior brilho, tá? Então é isso, tá, gente? Mas aí, vou escrever os passos que eu fiz aqui para encontrar as intensidades das correntes elétricas com resistências diferentes nos ramos, tá? Então, primeiro passo, vou mudar. Acho não, deixa eu botar, tá, rosto tá bom. Primeiro passo, vou tentar botar aqui no cantinho, tá? Não, vou botar aqui embaixo. Então, primeiro passo, escrever os resistores. Escrever os resistores que vão participar da conta, tá? Segundo passo, colocar os valores dos resistores, tá? Vou botar bem resumido aqui por causa do espaço. Colocar os valores dos resistores invertidos, como a gente fez ali, invertidos. Aí aqui, terceiro passo, vou botar aqui, tá? Por causa do espaço, como eu já disse. Terceiro passo, terceiro passo, deixa eu borracha aqui. Terceiro passo multiplicar por x. Multiplicar por x. Quarto passo, somar esses valores multiplicados por x. Quinto passo, encontrar o valor de x. Encontrar o valor de x. Sexto passo, substituir o valor de x. E sétimo passo, encontrar a intensidade da corrente, encontrar as correntes. Vou botar assim, tá? As correntes. Certo? Então, só para recapitular, primeiro passo, escrever os resistores, escrevi resistor equivalente 1 e a lâmpada D. Segundo passo, colocar os valores dos resistores invertidos. O resistor equivalente 1 vale 4 ohms, eu escrevo na lâmpada D, e o valor da lâmpada D escrevo no resistor equivalente 1, tá? Depois, terceiro passo, multiplico por x. Quarto passo, eu somo esse valor.
Quinto passo é o igual a corrente que sai da bateria e encontra o valor de X, está aqui o valor de X, 1/3. Sexto passo, eu substituo esse valor onde tem X, está aqui, ó, onde tem X eu substituí. E o último passo, encontra a corrente, faz a continha, encontra a corrente que a gente estava procurando, tá? Então, essa foi a parte do exercício, do exercício, tá? Que estava faltando, tá aqui, tá? E aí tem algumas considerações, tá? Porque, para você conferir, onde existe maior resistência, tem a maior corrente. Então, entre o resistor equivalente 1 e a lâmpada D, a maior resistência é no resistor equivalente 1. Logo, a menor corrente elétrica, menor intensidade de corrente elétrica. Isso já era esperado. Por quê? Por causa da primeira lei de Ohm. Eu espero que vocês lembrem que a primeira lei de Ohm, vou escrever em outra cor aqui para ficar bem. Primeira lei de Ohm diz que a tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente. Se a tensão estiver constante, eu vou ter que o inverso, que a tensão constante, vou ter que intensidade de corrente elétrica e resistência são inversamente proporcionais. Então, se a resistência aumenta, que no caso o resistor equivalente 1 tem a maior resistência, menor é a corrente. Então, se a resistência aumenta, a intensidade da corrente diminui. Então, isso é uma forma de você conferir o seu resultado. Então, se a resistência equivalente 1 vale 4 ohms e a lâmpada vale 2 ohms, a resistência menor, com certeza, já era esperada ser menor no resistor equivalente 1. Logo, na lâmpada D2 vale 1,3 amperes, tá? Então, diante disso, está aí um circuitozinho. A gente fez ele, analisou ele em vários momentos, né? Determinou a intensidade da corrente elétrica em todos os ramos, em todos os dispositivos elétricos. E aí você pode aplicar todo esse conhecimento que a gente colocou aí em qualquer circuito elétrico mais básico, tá? Claro que aqui, se tivesse capacitores, se tivesse mais dispositivos elétricos, fusível, a corrente, e a gente ia fazer uma análise mais aprofundada disso, tá? Que é o intuito dos próximos vídeos aí que vem sobre circuitos elétricos, tá, gente? Então, espero ter ajudado a vocês a conhecer um pouco mais de como analisar um circuito elétrico e que vocês possam cada vez mais ter maior facilidade de encontrar isso, porque é um assunto bastante recorrente, principalmente no exame nacional, que é o nosso Enem, tá? Então, valeu, gente. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.